nós temos falado, sejam abençoados. Sempre nós abençoamos. Mas, ao que parece, é que, infelizmente, nem todos têm sido abençoados, nem todos têm agarrado essa bênção. Porque também poucos têm crido. Mas eu quero dizer para vocês, amigos, que orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo uma direção para mudar a história da vida do povo, porque são tantas pessoas cujas vidas estão devastadas pela miséria, pela doença, pela enfermidade, e gente que tem crido no Deus Todo-Poderoso. Por que está acontecendo essa situação? O povo crê na tua palavra, o povo ora, o povo jejua, o povo lê a tua palavra, mas não está acontecendo aquilo que as promessas dizem, Bispo Clodomiro. E também frequentam as igrejas, vêm às reuniões e vivem como se fossem incrédulos e ficam perturbados com isso, ficam confusos e muitas vezes, quando nós atendemos essas pessoas, elas vêm com esses porquês. Por que que eu venho à igreja? Por que que eu oro, jejuo, leio a Bíblia e a minha vida não muda? A situação não muda? Por que que a palavra não se cumpre? Essa tem sido a pergunta que muita gente tem feito. É verdade. Então, Bispo Clodomiro, por serem tão difíceis, as pessoas não conseguem conciliar a fé com esses problemas, com essas turbulências que já fazem anos que vêm gemendo. Anos que vêm gemendo. Então, quando nós pegamos o texto, depois da oração que eu fiz, ó Deus, me dá uma direção, me dá uma luz, porque não é para mim, é para a glória do Senhor e também para a salvação das pessoas. Então, Deus me levou ao profeta, ou melhor, a Balaão, a história de Balaão. E eu fui ler a história de Balaão. Mas Balaão era um profeta que profetizava ora para abençoar, ora para amaldiçoar. Era um homem do diabo, era um homem do mal. Mas aí fui pesquisando e orando, e de repente veio a palavra sobre o profeta de verdade, o profeta de Deus. Então, pensando no profeta Ezequiel, você sabe, o profeta era a voz de Deus na terra. Naqueles tempos, o profeta era a maior autoridade em Israel. Nem os reis eram maiores do que eles. Eles todos tinham que se inclinar ao profeta. O profeta era a autoridade suprema. E o que aconteceu com o profeta Ezequiel? Lá no capítulo 37 fala que ele fala: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, Deus ungiu, consagrou Ezequiel como seu servo e depois o leva para o meio de um vale de ossos secos. A Igreja Universal do Reino de Deus foi chamada nesse espírito. Você vê que nós temos o espírito, e eu falo nós na Igreja Universal, os pastores, nós temos o espírito de sacrifício. Nós estamos sempre no sacrifício, pensando em como ajudar as pessoas. E respondendo esse anseio que eu manifestei, ó Deus, não está certo, me mostra um caminho, me mostra o que o Senhor quer que eu faça.
O que o senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para te servir. Mas eu preciso saber o que o senhor quer que eu faça. E então me veio essa direção, que eu tenho certeza que é do Espírito de Deus. Porque assim como ele levou o profeta Ezequiel e o colocou no meio de um vale de ossos secos e mandou que ele andasse no meio dos ossos secos, ele fez andar. Ele não só viu os ossos secos, mas ele esteve no meio dos ossos secos. E olha, o bispo Clodomir, essa é a realidade. Nós temos andado no meio do vale dos ossos, de ossos secos. Você sabe, todo dia você está atendendo pessoas, acompanhando, seja pelo rádio, pela televisão. Todo dia os pastores estão atendendo, pela manhã, à tarde, à noite. A Igreja Universal não fecha o dia inteiro, de segunda a segunda. Não tem feriado, não tem dia santo, os pastores não têm férias. Os pastores estão envolvidos 100% com a obra de Deus. 100%. Quando nós não estamos no altar, trabalhando especificamente no altar, nós estamos em casa, mas em casa a gente está pensando no povo, nos sofridos. Nós também fomos colocados no meio desse vale de ossos secos. O senhor sabe que a gente nem consegue, nem sabe orar por nós mesmos. Nós não sabemos orar, porque é tanto sofrimento, é tanta dor, é tanto desespero, é tanta angústia, é pais com os filhos, filhos com os pais, marido com esposa, esposa com marido. Essas mazelas que nós vemos na nossa sociedade têm chegado até nós, dia após dia, e só tem um jeito, que é o que o Espírito Santo revelou. E nós, como servos, como profetas de Deus, porque nós somos os profetas de Deus, isso eu não tenho a menor dúvida, você é um profeta de Deus, cada pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, aquele que é sério, aquele que leva a sério a sua fé, o seu trabalho, aquele que realmente está no altar sacrificando a sua vida, esse é ungido de Deus, é um profeta que foi ungido para libertar aqueles que estão oprimidos por aí. E Deus tem visto, bispo, que nós temos assumido essa responsabilidade. Nós compramos a briga das pessoas. Nós tomamos para nós os problemas das pessoas. Então, não há como a situação da pessoa permanecer na mesma, até porque Deus tem que honrar, já que nós assumimos essa autoridade. Essa é a realidade. Então, Deus vê esse nosso sacrifício, o Clodomir. Essa é a realidade. Deus tem visto esse sacrifício. E quando eu estava ontem orando, falando com Deus, meu Deus, poxa, não é possível, a gente tem que acontecer alguma coisa grande, porque o Senhor é grande, coisas grandes têm que acontecer. Então sempre eu tive esse pensamento, porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer, não pode ser pequenas, tem que ser grande, tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. Tem que haver algo magnífico, majestoso para a glória dele e para atender a necessidade das pessoas sofridas, porque Deus ama os sofredores. Tanto é que ele ele pegou nas mãos o seu servo, colocou lá no meio do vale de ossos secos e obrigou-o a andar para sentir nos pés que os ossos estavam estalando sobre os seus pés, porque estavam sequíssimos. Então, essa é a nossa situação. E foi então que Deus nos deu essa direção do dia 11, o dia da profecia, o dia do tudo ou nada, o dia ou é ou não é, porque com Deus não pode ser mais ou menos. Jesus disse sim, sim, não, não. É exatamente isso, ou é ou não é. Não há como haver dúvida a respeito daquilo que Deus quer. E essa é a minha fé. Essa foi a fé que Deus colocou dentro de mim. E eu fiquei pensando no dia da profecia. Poxa, dia 11 de maio, dia da profecia, nós íamos até fazer um trabalho especial para as mães, porque é o dia das mães, não é isso? Sim, senhor, dia 11. Mas se nós fizéssemos um trabalho especial para os dias das mães, e as crianças que não têm mães? Verdade.
Olha a injustiça. Sim, senhor. Mas eu estava pensando no lado do dia 11, o dia da profecia. E eu comecei a pesquisar na Bíblia, comecei a ler, comecei a levar, a procurar fundamentos sobre o profeta. E eu fiquei descobrindo que Abraão era um profeta. Você sabia disso? Eu nunca olhei Abraão como profeta, eu sempre olhei Abraão como o nosso pai na fé. Abraão era um homem de fé, de obediência, era um homem de Deus mesmo. Então, Clube, no dia 11, qual foi a ideia que Deus nos deu? Dia 11, a gente juntar todo o povo sofrido, todo o povo desesperado, todo o povo que está seco, como o vale de ossos secos, juntar todo mundo que crê. Então nós vamos bater, nós vamos tocar a trombeta. Eu vou tocar a trombeta, você vai tocar. Nós vamos tocar as trombetas até o dia 10. Porque quando for no dia 11, em jejum, nós vamos determinar, nós vamos proclamar o livramento dessas pessoas. Nós vamos fazer isso em nome do nosso Deus, porque a autoridade não nos falta. Porque muitas pessoas dizem assim, se eu tivesse a fé do bispo fulano, do bispo cicrano. Você pode ter a fé, desde que você sacrifique. Coloque a sua vida no altar, coloque o seu sacrifício, a sua vida, tudo que você é ou tem, que pretende ter, tudo que você pretende ser, tudo, toda a glória, toda a honra que você receber, se você coloca no altar, você está dizendo, tu és a minha glória, ó Senhor. Tu és a minha glória, tu és a minha herança perpétua. Então, tem que acontecer, diante desse sacrifício, tem que cessar a praga que está havendo na vida do povo, que às vezes é até sincero e fiel, mas se as pessoas atenderem esse chamado que eu estou fazendo, em o nome do meu Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, se as pessoas sacrificarem, como nós estamos falando, e colocarem suas vidas no altar, então vai ter esse dia como o dia divisor das águas, da diferença. Por quê? Porque eu lanço um desafio a todo mundo. Eu não lanço um desafio apenas a alguns, mas ao mundo inteiro, a todas as nações. Eu lanço um desafio ao inferno. Eu lanço um desafio ao meu próprio Deus. Se eu sou profeta de Deus, se Deus me ungiu, se eu sou chamado o servo do Altíssimo, então eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença e todos os meus companheiros vão fazer a mesma coisa. Você vai fazer a sua diferença. Não importa o bispo, o pastor, mas aqueles que estão comigo e fizerem, determinarem, proclamarem a libertação, será feito aquilo que nós determinamos. Porque nós não estamos brincando com a fé, nós não estamos brincando com Deus, nós não estamos brincando de igreja, nós estamos colocando toda a nossa vida, nós estamos deixando a nossa vida. Nós já morremos para esse mundo. Nós estamos sepultados com o Senhor Jesus, portanto, nós não temos nada a perder, absolutamente nada a perder, e nós estaremos determinando, proclamando vida para você, minha amiga e meu amigo. Não vai haver caso impossível, porque o vale de ossos secos era um caso impossível, era um caso que não tinha mais jeito, mas quando ouviu a voz do servo de Deus, do enviado de Deus, o que aconteceu? Aconteceu que aqueles ossos começaram a se bater e começou a haver corpos, e nasceu uma montoeira de corpos, ou gerou uma montoeira de corpos, e depois veio o Espírito. Quando ele falou novamente, venha ao Espírito, o Espírito veio e aconteceu aquele exército se colocar de pé. No dia 11, nós não vamos ter oração, nós vamos ter apenas profecia. Nós vamos determinar, nós vamos assumir a nossa responsabilidade como temos assumido, nós vamos usar a autoridade de profeta que nós somos, que o Espírito de Deus nos tem dado, e vamos mudar a sua situação. Você vai ficar livre dessa mazela, molesta, flagelo, você vai ficar livre desse inferno que você tem vivido. Você vai fazer o seu sacrifício.
nós vamos profetizar. E juntos, você e nós, todos, vamos curtir a plenitude do Espírito Santo, porque é isso que aconteceu naquele dia do Vale dos Ossos Secos. No espírito de Ezequiel, nós estaremos abençoando, livrando a sua vida, proclamando a sua libertação total e completa, em nome do Senhor Jesus.